Bom dia, mulheres. Bom dia. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Glória a Deus. Que bom que estamos vivos. O Senhor preparou esse dia para nós. O Senhor Jesus preparou esse dia para mim e para você. E neste dia vamos glorificar o nome do Senhor. Neste dia vamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Neste dia o Senhor será glorificado através da nossa vida. Quem diz amém, quem diz sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, conte comigo. Sim, Senhor. Amém? Bom dia, me digam onde vocês são. Amém? Bom dia. Isadora, Gabriela, Carlinha, minha filha, bom dia. Bom dia, Pastor Virgínio. Bom dia, Mônica, Daiane, Lorenza, Thaís, Fernandinha, bom dia, Nanda. Deus te abençoe, meu amor. Cleide, Nath, bom dia, Mulheres Save. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Mônica, Laísa. Bom dia, Zilá. Bom dia, minha querida. Bom dia. E o cafezinho tá em dia? O cafezinho aqui tá em dia. A Bianca botou assim, boa noite. Ela está em Sydney, Austrália. Então ela tá falando, ó, aqui tá de noite ainda. Deus lindo, maravilhoso. Olha como o Senhor é tremendo, né? Que bênção. A Laísa do Rio Grande do Sul. Aleluia. Cleide, Thalita. Cleide de Fortaleza. Meu Deus. Glória ao nome do Senhor. Daiane de Governador Valadares. Monique do Rio. Rio de Janeiro. Ih, a Cleide tá ali, ó. Café com bolinho de banana. Oh, meu Deus. Que glória. Vamos lá, Thaís de São Paulo, ABC Paulista, maravilhoso. Bom dia, Cris, minha filhota, Deus te abençoe. Bom dia, Mônica, Mônica Save. Grazi, glória ao nome do Senhor. Grazi Porfírio, bom dia, minha linda. Bom dia, Lorraine, Vivi. Oh, meus amores, bom dia. Esther capítulo 2, versículo 10, já anota aí, nós estamos no tempo de Esther. E o Senhor falou assim comigo, filha, é tempo de seguir instruções. É tempo de seguir instruções. Repita comigo, é tempo de seguir instruções. As mulheres estão perdidas porque não estão seguindo instruções. Não estão seguindo as instruções corretas, não estão tendo visão, não estão discernindo o seu tempo. Nós precisamos ser mulheres com uma visão espiritual alargada, aleluia. Com uma visão espiritual aprofundada. Então, o crescimento para nós é para baixo e para os lados. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É tempo de seguir instruções. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor. Aqui nesta manhã. A palavra do Senhor diz assim, Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Esther não tinha revelado a sua origem, a sua nacionalidade, a origem da sua família, porque Mardoqueu a tinha instruído. Você vai perceber que Esther, ela está sempre debaixo do comando. Ela está sempre debaixo de uma instrução. Ela está sempre avançando debaixo de um comando que é guiado pelo desígnio de Deus. Todo mundo fala propósito, propósito, propósito. Sim, no propósito de Deus, mas eu gosto muito mais da palavra desígnio. Os desígnios de Deus. O desígnio vem da palavra design. E design fala a respeito, aponta para algo exclusivo para você. Algo que Deus desenhou para você. E isso é incrível. Deus tinha desenhado um plano
para o povo de Israel. E aí, no meio do caminho, algumas coisas acontecem e o Senhor pode contar com uma mulher que segue instruções. Mulheres que seguem instruções. Mulheres de guerra não edificam lar ao Senhor. Desculpa, amadas, é o alarme da casa aqui. Deu para escutar altão aí, né? Mulheres de guerra não edificam lar ao Senhor. São mulheres de paz. São mulheres sábias. Mulheres que edificam. Mulheres equilibradas. Mulheres que seguem instruções. E nós sabemos aqui que Mordecai, ele era um símbolo do Espírito Santo. Nós sabemos que Mordecai era um símbolo do Espírito Santo. Então, Esther estava aqui seguindo os comandos do Espírito Santo. Eu quero ver aqui se a minha querida, essa minha preciosa Carlinha, Academia de Mulheres, se ela já entrou. Se ela já entrou, eu vou chamá-la para que nós possamos receber uma porção incrível que com certeza ela vai derramar da parte do Senhor, essa mulher de Deus. Ela vai estar ministrando aqui para nós hoje. Então, fique atenta às instruções do Senhor nessa live, amém? Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Oh, Jesus, muito obrigada. Deus faz maravilhas. Bom dia, Bom minha dia, amiga. minha amiga. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus! Para! Quanto tempo! Oh, que coisa boa, meu Deus. É tanto tempo, mas parece que não foi tempo nenhum, porque parece que é a mesma coisa. Meu Deus! Que lindo, né? Mas eu ganhei um presente esse ano, né? Não sei se as meninas sabiam que depois de tantos e tantos anos, nós nos abraçamos. Foi. Enfim, enfim. Bom dia, minha amiga. Bom dia, querida. Olha, eu estava aqui falando com elas que o Senhor tem falado comigo sobre instruções, que é tempo de seguir instruções, e eu creio que o Senhor vai liberar algo assim muito profético para a nossa vida através de você, instruções precisas para esse tempo. E eu quero dizer aqui que eu louvo a Deus por esse sim maravilhoso. Muito obrigada. Nós estávamos esperando por esse dia, eu estava esperando muito por esse dia, né? O Senhor, ele alinhou tempos e estações. E eis-nos aqui novamente no Instagram da live. Glória a Deus. Voltamos! Voltamos. Glória a Deus, minha amiga. Eu quero que o Senhor te abençoe, que o Senhor flua, o Espírito Santo flua através daquilo que ele tem derramado sobre você e que nós possamos assim receber. Profetizo que as mulheres aqui, todos os que entrarem aqui vão receber uma porção dobrada, uma porção profética, uma porção de alinhamento, uma porção, sabe, de equilíbrio, de equilibrar, de ajustar alguns comandos que estavam se soltando. O Senhor me mostra aqui, sabe o quê? Pessoas como que com ajustes desenroscados. E aí a coisa Uau! não funciona, sabe? Então o Senhor preparou essa live para que ele possa apertar algumas roscas, fazer alguns ajustes, firmar ali algumas conexões para que você possa fluir nesse tempo. Amém? Então, minha amiga, fique livre. Deus te use nesse tempo. Vamos receber. Amém, amém. Bom dia, meninas. Bom dia a todas vocês que estão chegando aí. Sinta-se em casa à vontade. E, amiga, é tão interessante, eu não tinha noção qual que era o tema. Eu sabia que era Esther. Falei, Deus, eu vou deixar fluir, né? E ontem à noite o Senhor me colocou uma palavra ao meu coração, mas eu queria fazer uma introdução naquilo que você falou aqui agora. Porque tempo de seguir instruções. Eu anotei, tá, amiga? Porque nós precisamos entender e discernir o tempo que estamos vivendo. Se nós não seguirmos instruções, nós vamos seguir outras coisas que não seja Cristo. Porque Jesus, ele é um mestre didático
e ele nos deu instruções para nos guardar e nos levar até o destino, que é o céu e a eternidade. Mas diz que nesse tempo onde nós estamos vivendo hoje, os nossos ouvidos teriam que comichão. Nós teríamos coceiras nos ouvidos pela sã doutrina. Então, fazendo aqui uma comparação com Esther, você falou ali de Mordecai como Espírito Santo, na vida espiritual, né, que nós estamos aqui falando, eu peguei esse texto aqui, há momentos de chamado e posicionamento. Então, toda a nossa vida a gente precisa estar atento a isso. Mas antes de agir, antes da gente sair apressado fazendo as coisas, porque isso está em nós, existe um tempo de preparo e de instrução. E Esther, aqui nesse texto, ela vai nos ensinar que antes de assumir o seu papel como libertadora do povo judeu, ela precisou aprender a obedecer. E ela aprendeu a ouvir e discernir o que fazer. E é tão lindo que primeiro ela foi aguçada para ouvir a voz do Espírito Santo no momento de crise, no momento de ataque. Porque se você não obedece instruções simples, humanas, naturais, dificilmente você vai ter discernimento das espirituais. Então, o que eu quero fazer uma contextualização aqui? Antes da largada, vem a preparação, né? Como corredora que era, não posso falar que sou. Uma das coisas mais importantes era a preparação antes da corrida. E Esther não começou a jornada dela indo diretamente ao rei. A gente vê ali em Esther 2:12, que eu estou aqui com esse texto aberto, primeiro ela passou 12 meses de preparo, antes de ser apresentada ao rei. E a gente está chegando a Deus de qualquer jeito. A gente está chegando ao Rei dos Reis, da maneira que a gente acha que pode chegar. Porque a gente está ouvindo tantas coisas que não são instruções e que muitas vezes a gente chega despreparado. Então, esse tempo não foi um tempo de atraso, porque muita gente sente que o esperar é atraso. Nossa, eu estou vendo tudo acontecer, as coisas estão fluindo na vida de fulana, ciclana, beltrana, deve ter alguma coisa de errado com a minha vida. Mas há um processo necessário para que ela estivesse pronta para a sua missão. Então, aqui, eu vou dar algumas lições para nós. E eu caibo nessa lição porque não tinha nada preparado aqui, ok? Então, eu entendo que essa palavra é tanto para nós, né, para quem está aqui, quanto para mim. Primeira lição aqui que eu aprendo nesse texto, né, Esther 2:12, que eu estou falando da preparação dela, é que Deus nos chama para um tempo de instrução antes da largada. E o que é isso? Primeiro, o aprendizado. Porque Deus pode nos ensinar algo novo antes de nos enviar. Então, se antes dele nos enviar, eu preciso aprender, então gaste tempo ficando, aprendendo. O tempo de preparo, ele não é igual a outro. Então, o meu preparo é diferente do preparo da Dani, que é diferente do preparo de cada mulher aqui. Então, a gente precisa entender que Deus não tem que acelerar nada, porque Deus não tem pressa. Só tem pressa a gente, porque o dono do tempo não tem pressa de nada. Então, aquilo que ele precisa fazer comigo e com você, meninas, ele vai fazer. Então, deixe Deus te ensinar tudo que é necessário para você caminhar para o novo. Segundo, eu gosto de falar da santificação. Porque quando a gente olha ela ali, imbuída na mirra, a gente meio que viaja no natural. Mas na contextualização espiritual, para mim, nada mais é, amiga, do que a santificação. Esther ali foi preparada fisicamente e nós precisamos nos preparar espiritualmente. Imagina ali que não era fácil. Ela, assim, pensa que ela não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Né? Porque muitas vezes no nosso preparo, a gente não consegue compreender o que Deus está fazendo. A gente fica ali meio desencaixada, meio sem saber, né, o motivo daquilo tudo, daquele tempo todo. Afinal de contas, eu cheguei aqui para ser apresentada ao rei. E, por último, ouvir mentores. E aí, amiga, eu quero parar aqui. Numa geração que pede por referência, a gente precisa parar e escolhê-la.
Porque numa geração que precisa de alguém para olhar, para imitar, nós estamos esquecendo que as escrituras, a palavra de Deus, é a instrução do céu para nós. Quando eu não passo por essa palavra, quando a instrução do céu, quando a Bíblia não é referência para mim, eu vou escolher qualquer pessoa para me guiar. Sim. E nessa escolha, a gente pode se perder. Então, ela recebeu conselhos, como você falou, de quem? De Mardoqueu, de Hegai, né? Porque é ele que estava cuidando dela dentro do palácio, que é o eunuco do rei. E quem são as pessoas que Deus hoje tem usado para nos instruir? E a pergunta talvez é, essas pessoas são pessoas de Deus? Ou elas são movidas ao nosso coração? Porque a gente está deixando de ouvir muitas pessoas importantes, como os nossos pais, o nosso marido, os nossos pastores, porque é tanta coisa acontecendo na internet, é tanto movimento, que a gente perdeu o fundamento. E você entrou falando, é tempo de preparação. É tempo de quê? De instrução. Então, se tem um conselho, não seja instruída por qualquer pessoa. Busque o Espírito Santo. Vá para a palavra. Conheça as escrituras. Se Esther tivesse ignorado as instruções e tentado agir sozinha, ou conforme talvez lá o coração dela, ela poderia ter fracassado. Então, um segundo, seguir instrução vai nos levar ao destino certo. E é difícil seguir instrução. Eu estava conversando agora com meu marido, né? Eu com a vontade danada de correr, e ele falou, amor, olha o quanto a sua disciplina hoje na academia, porque você segue instruções. Olha o que ele falou. Porque você segue um passo a passo. Olha. Porque você vai crescendo no peso, né? Isso vai fazendo diferença, não só no seu corpo, mas também na sua maneira de viver. Então, às vezes a gente quer a coisa rápida, porque eu vou ali, Dani, eu corro 30 minutos, 5 quilômetros, acabou. Eu sinto aliviada, mas na verdade não é funcional. Ela não produz a eficácia necessária para todo o meu corpo. E aqui, seguir instrução, o que significa? Um detalhe importante é que Esther ouviu Mordecai e obedeceu. Tem muita gente ouvindo e não obedecendo. Eu simplesmente ouvir e não obedecer não significa nada. Tem muita gente que ouve a palavra, né? Porque ler, ouvir, a fé vem pelo ouvir, mas não pratica. Lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não acontece nada. Atrai até juízo, né? Hã? Atrai até juízo. Atrai. A pessoa que ouve e não obedece, ela traz juízo sobre si. Meu Deus, atrai juízo. Porque melhor seria se você estivesse no tempo da ignorância. Exato. Que você não soubesse o que era preciso ser É feito. isso. Então, aqui, ó, mais tarde, né, quando ela instrui a interceder pelo povo, mesmo correndo esse risco, ela seguiu uma orientação. Ela pediu ajuda através de um jejum coletivo. Então, ela passa a ouvir uma instrução de uma referência, que é Mordecai, e depois vai pedir uma referência, que é o quê? O Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Conselho do Eterno, que está lá em Esther 4,16. Então, a primeira coisa, existem instruções espirituais que nós precisamos seguir antes de fazer qualquer coisa. O tempo de Deus, ele é mais importante que o nosso desejo rápido de agir. Então, muitas vezes, nós estamos bem intencionadas, mas estamos no tempo errado. Estamos indo para a largada sem o preparo. E vai acontecer o quê? Lesão, ruptura, ok? E Deus coloca pessoas estratégicas, sabe? Como eu creio nisso, né? Para nos guiar, para que a gente possa aprender a escutar. Porque eu vejo muitas pessoas não escutando. Elas estão tão cheias de si. Eu já sei isso, eu já sei tudo. Eu passei por uma experiência segunda-feira passada. Tem muitos e muitos anos que eu faço experiência do lar, que eu faço a mesa tem resposta, que eu faço coisas para Jesus ensinando mulheres casadas. E eu comecei a participar de uma mentoria da Márcia Barros, que é sobre isso. Gente, de verdade, quando eu cheguei lá, eu pensei assim comigo, sentada, que é tanto de mulher, eu falei, gente, eu falo sobre isso e tô aqui, sentada, né? Será que tem algo mais que eu possa aprender que eu já não tenha dito? Olha só,
Isso é orgulho, né? Porque, tipo assim, eu falo disso, gente. O que eu vou aprender nesse lugar? Amiga, pensa a surra de Jesus que eu recebi. Pensa o tanto que eu apanhei naquele lugar. Por quê? Porque sempre tem uma instrução. Sempre tem um conselho. Sempre tem algo que você não ouviu e que você não sabe fazer. Mas então, depois que a gente entendeu sobre instrução, eu queria liberar aqui sobre o seu coração, quem está aqui assistindo, algo que explodiu assim quando você me chamou para pregar sobre Esther, tá? E eu queria fazer um dilema aqui, né? Esther viveu uma situação que eu acredito que causou um grande dilema para ela. Segurança ou propósito? Nós estamos numa geração que nós estamos nos curvando por medo de perdermos algo aqui. Exato. Então, quando a gente pensa no que Esther viveu, eu penso que nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo que a verdade não é mais pregada, que a palavra não é mais dita como ela precisa dizer. Por quê? Porque eu posso perder favores, eu posso perder pessoas. E por causa disso, Jesus está secundário. Eu deixei ele na fila lá atrás. Porque, afinal de contas, se eu falar isso, não fica ninguém na igreja. Se eu falar isso, essa pessoa que é tão importante no meu cenário econômico, ou no meu cenário, né, de sustento, ela vai procurar outro lugar. Porque essa palavra é dura demais, pesada demais. Então, eu penso que nada mais, nada menos, Esther estava vivendo esse momento. É óbvio que a gente está num contexto diferente, mas qual contexto é? Na verdade, ela estava ali pronta, né? Sendo, eu vou dizer, forçada mesmo, a elevar o pensamento, a sair do palácio para salvar o povo. E qual é o meu e o seu chamado? Salvar. Porque nós carregamos a mensagem da salvação. Eu sou a voz profética da salvação. Então, nada mais é que eu e você que estamos aqui hoje estamos no mesmo dilema de Esther. Segurança ou propósito? Manter-se na mesa calada ou sair da mesa ofendida por causa do propósito? Uau. Porque eu fui chamada nesse tempo para salvação. É isso que eu carrego. Eu sou uma agente de Cristo na terra para levar a mensagem da salvação. O que Esther estava vivendo aqui era levar a mensagem da salvação para o rei. Então, o que aconteceu que nós nos perdemos nesse tempo, onde a segurança é maior que o propósito? E eu vou dizer, o que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo existe ou precisa ser feito. E no contexto bíblico, espiritual, propósito significa plano e intenção de Deus para a nossa vida. Gente, é muito sério esse texto aqui. E eu sei que você foi levada pelo Espírito Santo. Porque aqui, nesse texto de Esther, é um cenário atual que nós estamos vivendo. E não se trata apenas do que nós queremos. Gente, eu quero um monte de coisa. Mas é aquilo que eu preciso fazer. É aquilo que Deus me chamou para fazer na terra. E que vai ofender muitas e muitas vezes aquilo que eu quero. Né? Porque eu fui criada para realizar a vontade de Deus no reino da terra. Gente, eu não vou fazer nada no reino do céu. Ele me deu dom, talento, para que aqui. Então, se eu for repetir isso aqui agora, e se eu não for resistente, e se realmente eu não entender esse propósito, eu vou perder algo muito genuíno de Deus. E então, primeiro, propósito é maior do que o nosso desejo pessoal. Você tem colocado os seus desejos, o seu querer, a sua reputação na frente de Cristo? Então, essa manhã hoje é uma manhã de reflexão para você. Porque muitas vezes nós confundimos propósito com ambição pessoal. Mas o verdadeiro propósito não é apenas sobre o que eu quero conquistar, mas aquilo que já foi conquistado na cruz e eu preciso liberar. Sabe? É um impacto que Deus quer gerar na vida do outro através da minha vida. E muitas vezes eu vou precisar morrer. Eu vou precisar morrer. E tá tudo bem.
Porque essa morte me causa vida, Dani. Sim. Porque se a gente vai fazer um discurso de morte, de entrega, de renúncia, as pessoas levantam e saem. Porque num ambiente, num mundo onde nós somos o centro, ficar para trás, a gente ficar na extremidade, é ofensa. Então, nosso propósito tem que estar ligado a servir, a transformar vidas para glorificar o nome de Deus e não a mim mesma. Mas tudo que nós falamos, tudo que nós cantamos ultimamente, o centro sou eu. Eu tô lá no meio. Eu tô lá no meio para alcançar a vitória. Eu tô lá no meio para viver uma vida, sabe, plena. Eu tô lá no meio para que eu receba. E eu já vi discursos assim, ó, de obediência trazer providência. Minha irmã, você não obedece para ter providência. Você obedece porque você é filha. A providência é um pacote que está inserido lá dentro. Mas se você ensina que você obedece Cristo para ganhar alguma coisa que você já não tenha ganhado, que é Ele, tá errado. E não tem o que fazer. É uma verdade que a gente precisa diluir. Toma um café aí. Toma um café para ver se desce mais leve. Não dá. Segundo, propósito vem de Deus, não da circunstância. Eu vejo um monte de gente no propósito da circunstância. Deixa a vida me levar. Então, eu não tenho mais propósito. Eu tenho que todo mundo tá fazendo o que é bonito, o que dá ibope, o que dá seguidor, o que dá like, o que dá dinheiro. É esse lugar que eu tô. O meu propósito se transformou em algo circunstancial e não eterno. Então, o propósito é imutável. Se nós olharmos apenas para a nossa história, nós vamos poder, assim, em algum momento pensar que certos acontecimentos que aconteceram na nossa vida são aleatórios e não são. Deus usa cada experiência, cada fase para nos levar a algo maior. Maior que você, maior que a circunstância, maior que o desejo do seu coração, que é Ele. Tudo começa e termina nele. Tudo é para Ele, se move nele. Atos. O apóstolo Paulo falava isso. Então, no momento em que Esther recebeu a mensagem de Mordecai, ela estava diante de um grande dilema. O meu dilema, o dilema da Dani, o dilema de 280 mulheres nessa live. Primeiro, permanecer em silêncio e garantir a segurança do palácio. Afinal de contas, eu sou rainha. Como é que eu vou sair da minha posição? Meu Deus do céu. Como é que eu saio dessa posição agora? Ou arriscar sua vida e fazer o que ela foi chamada para fazer, que era salvar o povo. Então, humanamente falando aqui, a opção mais lógica seria a primeira. Esther, você está no palácio, você tem um padrão aí, fica quieta, isso não é um problema seu. O seu passado passou porque, amiga, a gente usa a Bíblia para respaldar vontades. Não olha para trás. Fica aí nesse lugar, foi Deus que te colocou aí. Você vai perder esse negócio? Você vai mexer com isso? Ela tinha sido escolhida como rainha. Ela estava protegida. E ela poderia simplesmente ignorar aquela crise, porque a crise estava fora do palácio. Não estava dentro do palácio. Mas Mordecai vai confrontar com uma verdade profunda. E a minha pergunta é: quem tem sido os nossos Mordecais? Quem tem sido a pessoa que fala, e aí, Dani, ó, volta lá, minha querida. Tá tudo lindo, maravilhoso, mas você perdeu o primeiro amor. Ei, você tá pensando que você tá quente, mas você tá fria. Então, quem são os nossos Mordecais? E a pergunta é: você tem honrado os Mordecais? Você tem entendido os Mordecais que Deus tem colocado na sua vida? Ou você tem ignorado os conselhos de Mordecai? Porque um conselho de Mordecai vai te tirar da zona de conforto. O conselho de Mordecai vai fazer com que você pare de olhar para o seu próprio umbigo, de fazer querer desejar para si mesma e não para o reino de Deus. Então, o que ele diz aqui em Esther 4,14? Por quê? Se de todo te calares neste tempo. Meninas, coloca esse texto agora para fora. Abre ele, pega a sua Bíblia, a caneta
e coloca para cima, escreve bem grande. Se de todo te calares neste tempo. O Espírito do Senhor, Dani, tem levantado homens e mulheres neste tempo que não se calam. Eles vão ser ofendidos, humilhados, perseguidos. Eles não vão ser chamados para grandes rodas. Eles não vão estar usufruindo das coisas que muitos estão, porque eles não vão se calar nesse tempo. E aqui diz assim, ó, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então, eu entendo que tudo que nós carregamos da parte de Deus, tudo aquilo que nós usufruímos hoje, todas as virtudes, as bênçãos, sabe? Toda o nosso maná espiritual, a terra que mana leite e mel, as vitórias que nós carregamos, não é para nós. Ela não pode parar em nós. A gente não pode ser paralisada por elas. Nós precisamos ser movidos por um propósito que é maior do que isso. Eu já fiz tudo. Não, você só para quando ele chegar até você. E aqui diz, socorro e livramento virá de outra parte. Será que você e eu, né, queremos mesmo que Deus tenha que levantar outra mulher, outro homem, outra igreja? Porque nós esquecemos do nosso propósito, porque nós estamos seguros nas nossas células, na nossa igreja local, né? Será que nós estamos entendendo isso? Porque Deus às vezes está nos chamando para um alargamento, para um movimento de fé, para romper. E a gente está com o papel fazendo conta. A gente está buscando ofertas, propostas. A gente está forçando uma oportunidade. E aí eu começo a me mover, sabe? Forçando algo a acontecer, como se ele não fosse responsável pela própria obra. Como se fosse eu a fazer. E eu sei que não é uma palavra 7 horas da manhã gostosa de se ouvir. Eu não estou aqui profetizando para você na sua vida natural. Mas com certeza, eu não tenho a menor dúvida que se você que está ouvindo aqui entendeu que você foi chamada por um propósito que muitas vezes vai te tirar da zona de segurança, o Espírito Santo já falou contigo no teu coração. E hoje é como eu posso fazer isso. Porque o meu maior desafio, Dani, na internet, nas minhas mentorias, nas escolas, é levar as mulheres para o como. Eu tenho chorado e clamado ao Senhor, Deus, eu ensino. Deus, eu dou conhecimento, eu passo as informações, eu entrego as instruções prontas, mas elas não querem. Elas estão esperando que o Senhor faça, que o Senhor se mova, que algo caia do céu, que tenha um rompante, que alguém que a empurre, que uma pessoa influente a favoreça. Uau. Então, onde nós chegamos? E essa fala de Mordecai aqui nos ensina que o propósito de Deus não depende de mim nem de você. Mas ele nos dá a oportunidade de fazer parte daquilo que ele está realizando na terra. E eu estou na primeira fila dizendo, eu quero. Eu estou lá igual uma doida, falando, eu quero, Deus, eu quero. E eu fico, assim, atenta quando eu estou querendo correr do risco. Eu fico atenta quando eu começo a sentir aquela conforto, sabe? Aquele negócio gostoso. Nossa, tá tão bom esse negócio. E eu penso, meu Deus, olha eu no palácio. Olha eu, maravilhada, com os prazeres, né? Com o servir a mim, com as coisas boas que estão acontecendo por aqui. E eu falo, Deus, causa um desconforto em mim, para que eu não me perca na sua causa. Parece uma loucura, né? Você pedir para ser desconfortável. Mas, sabe, o desconforto nos tira de nós mesmas. O desconforto nos faz olhar para Cristo e depender dele. Sabe, quando ele usa aqui, ó, Mordecai, eu penso, ele usará sempre, né, circunstâncias, pessoas, para nós não perdermos a nossa chance de cumprir o nosso chamado. Quando você falou, eu vou abrir Esther, eu falei, não tem como não ser do Espírito Santo. Nós estamos vivendo uma crise.
O povo de Deus está ameaçado de morte. Existe um levante. Existe um trono sendo levantado na terra e os filhos estão ou tá dormindo, ou tá, sabe, em transe. Coisa louca está acontecendo. Porque a gente está se curvando a isso, dizendo, deixa isso para lá, deixa isso. Não, não deixa isso para lá, não. O que você carrega, o que você tem de unção, aquilo que Deus te deu, vai para a mesa. Estabelece no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, até as nações do mundo. Mas será que estamos escolhendo o conforto em vez do propósito? Será que nós temos medo de falar a verdade para a gente não perder a aceitação ou reconhecimento? Será que nós evitamos nos posicionar com medo de enfrentar perseguição, humilhação, abandono? Porque você sabe, eu sei, quantas mulheres saíram da sua mesa, da sua vida, sem motivo. Peraí, volta aqui. Por que você está indo? E a gente nunca conseguiu entender isso. Porque a maioria das mulheres que vê Dani Fraguito com as suas publicações de rasgar a alma, que me vê aqui na internet, não imagina a solitude. Não imagina quanto nós fomos abandonadas, traídas, perseguidas, humilhadas. E tá tudo bem. A gente não está chorando por aí, nós não tiramos a mão do arado e nós não deixamos de perder a capacidade de ver que ele estava fazendo. Ele estava cooperando com o meu coração, com as denúncias da minha alma e perguntando, será que realmente você está disposta a viver o propósito? Então, assim como Esther, né, ela precisava entender que nossa posição não é para o nosso benefício próprio, mas para cumprir um propósito maior, assim eu e você também. E uma das coisas que eu mais acho incrível, que o posicionamento de Esther, ele tinha coragem, mas ele tinha dependência de Deus. Ela não saiu fazendo porque ela tinha um cargo, ela não saiu fazendo porque ela tinha um motivo, né? Que eu sou rainha e eu estou no palácio. Ela não usou a posição antes de usar a rendição. Primeiro, ela se rendeu a Jesus. Primeiro, ela se rendeu a ouvir o Espírito Santo. E depois ela usou a posição. Então, posição sem rendição é vazio. Antes de você se posicionar, se renda. E a declaração, né, a grandeza de Esther não estava na coragem. Ela estava na dependência de Deus. Ela não agiu no impulso, porque muitos de nós às vezes fazemos isso. Mas antes de ir ao rei, ela jejuou, ela compartilhou esse jejum, eu acho incrível, né? Ela não fez sozinha, ela disse, ei, peraí, essa causa não é só minha não, né? Vamos todo mundo pedir, vamos levantar um clamor, todo mundo jejua comigo, porque eu preciso me vencer agora, que está lá em Esther 4,16. Isso mostra que o posicionamento no reino não é feito apenas com uma força, mas com a força de todos. Não é eu no centro, é toda uma família, toda uma partilha. Para impartir, eu primeiro começo a partilhar, a juntar, a ficar perto. E por fim, ela disse, se perecer, pereci. E aí sim, aí nós vamos entrar lá em Novo Testamento, onde Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Morra. Você quer ser meu discípulo? Esteja disposto a perder tudo. Porque ela disse isso em outras palavras. Ela disse, eu considero a minha vida como nada. Como ser? Se morrer, morri. E o que o Paulo falava? O apóstolo Paulo falava, morrer para mim é o quê? Lucro. Então, entende que é uma conexão aqui, de que é uma evidência de quem está olhando para o céu. Quem está olhando para o céu não tem medo de morrer. Quem está olhando para o céu não tem medo de pregar a palavra, Dani. Quem está olhando para o céu não tem medo de perseguição.
vai sofrer, chora, catarra, fica revoltada, 3 dias de luto, fecha a porta do quarto, diz que não quer ver ninguém, fala, eu nunca mais entro numa mesa, eu nunca mais abro uma mesa, eu não quero mais saber de igreja local, eu não quero mais saber de ser pastora. Enfim, as nossas crises vão ocorrer, mas a gente não para. E aqui, talvez o seu chamado hoje seja interceder por alguém que está vivendo um drama espiritual, talvez se levantar hoje contra uma injustiça que está aí na tua cara. Mas você fala, ah, isso não é um problema meu? Isso não é um problema seu de quem, minha irmã? Porque se nós não estamos para o outro, nós estamos para nós. E se nós estamos somente para nós, nós temos um trono. E esse trono não é Jesus. Pregar a verdade em um ambiente hostil. Amiga, pregar Jesus para crente, já deu, né? Tu sabe. Gente, até quando? Ontem Deus me pegou numa palavra, sabe? Eu falei, pai, tu tem razão. Sabe? Paulo falava lá, né, em 2 Pedro. Pedro falava assim, ó, não aguento mais. Eu podia estar aqui falando com vocês hoje de uma outra maneira, mas eu continuo falando com vocês como crianças. Paulo falava, gente, até quando vocês vão beber leitinho e satisfazer disso? Então, prega a verdade no ambiente hostil. Prega a palavra de Deus no seu trabalho. Prega a palavra de Deus nos lugares que Deus está te colocando. Porque pregar para crente é fácil. Mas a gente não foi chamado para ficar carregando crente por quanto tempo? Minando gente que tinha que estar adulto, que tinha que estar indo para frente. Sabe? Porque chega uma hora que deu. O nosso papel pastoral é cuidar, mas é também capacitar e enviar. Mas como podemos enviar se temos bebês? E muitos de nós estamos ali, ó, curtindo essa vida de pregar em conferência para crente, de falar para crente, sabe? De ensinar para crente. Então, a gente não quer sair desse lugar. E o Senhor nos convida hoje a dar um passo para frente. Tomar uma decisão difícil por fidelidade de Deus. Talvez o seu chamado hoje, o chamado de você como Esther, nesse tempo é esse. Qual é a decisão difícil que você precisa tomar? O que você precisa abandonar por Jesus? O que você precisa por fidelidade de Deus não se curvar mais? Lembre-se, para este tempo você foi chamado. Eu fui chamada para esse tempo. Diga hoje para Deus, se perecer, pereci. Mas que o propósito de Deus não seja mais negligenciado. Porque muitas vezes nós estamos confundindo tudo isso. O Senhor está nos chamando para esse tempo, sabe? Uma decisão, essa decisão de Esther nos ensina que há um significado no propósito que é carregado por sacrifício. E o que é mais lindo é que ela se vestiu do reino. Eu falo que vestir do reino é uma consciência que está além de mim. É uma consciência onde eu não sou obrigada a ser escrava de novo sendo livre. Eu me coloco no lugar em que Deus está me vestindo hoje. Deus está trocando as nossas vestes essa manhã, trazendo uma clareza, sabe? Um posicionamento. E eu só quero fechar com isso aqui. Esther 4,13 disse, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Muitas vezes a gente tem uma falsa impressão, sabe, Dani, que a gente vai escapar. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou aqui bonitinha, cumprindo o meu chamado. Será? Será que esse conforto aí, sem sacrifícios, sem perguntar para Jesus o que eu preciso fazer hoje, qual que é o próximo passo? Porque o nosso chamado em posicionamento espiritual, antes de qualquer coisa, é intimidade com Deus. Então, nós estamos num mundo que tenta a todo momento nos moldar conforme o padrão dele. E nós precisamos nos lembrar que a nossa verdadeira identidade, que a gente fala tanto, está em ser parecida com ele. Eu não quero ser parecida com o mundo. Eu quero ser parecida com Jesus. E para ser parecida com Jesus, eu estou enfrentando hoje uma grande guerra. Uma guerra na minha vontade, uma guerra no meu desejo. Porque muitas vezes eu me sinto uma mulher acomodada no palácio.
Muitas vezes eu amo caminhar para minha zona de conforto. Muitas vezes, por causa das minhas dores, das minhas experiências passadas, eu me encontrei em silêncio. Eu falei, ah, não, deixa quieto isso não é para mim, sabe? Isso aí alguém resolva. Esse fulano aí tem quem cuide, sabe? Não é sobre o resultado no outro, é sobre o resultado em você. Porque quando eu me curvo ouvindo algo, eu não preciso me preocupar com o outro, eu preciso me preocupar com o meu coração ouvindo e ficando calada. Que essa manhã seja uma semana, essa manhã, né, seja uma manhã de quebra de silêncio, onde a nossa ofensa seja menor, seja diluída pela ofensa que Cristo pagou ao meu lugar. Que eu me posicione pensando que eu vou viver para sempre esse dilema: segurança ou propósito. E que quando o propósito é Cristo, o como é com Ele, mas o posicionamento é meu. Eu só preciso estar posicionada. E o resto é com Ele. Amém, minha amiga? Amém. Meu Deus. Tô pensando aqui, né? Você tá falando? Eu tô pensando, e o Senhor tem liberado, assim, algumas coisas muito incríveis. Você estava falando como a gente está vivendo, né? Uhum. Numa zona de conforto. A igreja está vivendo como se o caos não fosse lhe atingir. É isso. As pessoas estão vivendo como se fôssemos misticamente um povo que não fôssemos atingidos pelas atrocidades. Sendo que a palavra de Deus diz ao contrário. Isso só revela que o povo de Deus não tem conhecido a palavra. Instrução. Não tem conhecido a instrução. Porque o sol brilha sobre o justo e sobre o injusto. A chuva também. E você vai ver que aquele cara que estava assim, ilibado, leal, fiel, e o mais justo da terra, que era Jó, ele foi apontado como aquele que o Senhor podia confiar para que algumas calamidades fossem permitidas, Uau. algumas ações, algumas incursões do inimigo fossem permitidas para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele através do quanto ele podia suportar em nome do seu Deus. Uau. Sabe? Esther, ela realmente, ela não se importou a partir do momento que o Espírito Santo deu uma sacolejada nela. Porque, ó, vamos lá. Você acha que você vai ficar aí sem ser atingida? Sério, você Beleza. tá nessa ilusão? Ilesa, você acha mesmo, você tá nessa ilusão? Você acha mesmo? Sim, minhas amadas, Deus tem promessas para nós. O Senhor é fiel à sua aliança conosco, mesmo que nós sejamos infiéis. Porém, a palavra do Senhor diz que a glória dele se manifesta na nossa fraqueza. E a nossa fraqueza, normalmente, ela é exposta através de circunstâncias difíceis. Através dos confrontos, dos embates, que mostra para nós o quanto nós precisamos amadurecer. O quanto nós precisamos nos posicionar. E uma chave poderosa veio ao meu coração. Eu tenho estudado muito sobre Esther, sabe, amiga? E o Senhor tem falado assim: olha, existe uma palavra de decreto, e Deus me deu uma palavra de decreto para as mulheres. Eu vou precisar sentar, fazer um vídeo, colocar no YouTube e aqui no Instagram. É uma palavra de decreto. O Senhor falou assim: senta e escreve. Uau. Essa palavra de decreto sobre as mulheres. Isaías, capítulo 32, ele vai falar, 32 ou 38, não me lembro. Vai falar que mulheres, vós que estáis acomodadas. 32:9. 32:9. Eu ia falar 32:8. Essa Vós que estáis palavra desperta. acomodadas. Sacode. Se vocês não se levantarem, eu virei e eu abalarei as vossas estruturas. Queridas, se você é uma escolhida, e aí posso te dizer, Nó. a
igreja que não quer perder número, a igreja que não quer perder, a igreja com I minúsculo, porque essa igreja não é igreja com I maiúsculo. Essa igreja da qual eu estou falando é CNPJ. Não é o corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça. Não é. Essa igreja não quer perder sócios. Essa igreja não quer ser abalada. Então, essa igreja, ela quer se sentir segura. Ela quer a segurança. Só que a gente esquece que a segurança na terra é o prenúncio de que você é joio. Porque o joio, ele tem a raiz. Ele tem a raiz muito aprofundada na terra. Quando passa um vento, é difícil dele se inclinar por causa da estrutura rígida dele, e é difícil dele ser arrancado. O trigo não. O trigo ele é arrancado rapidamente, porque a raiz dele é muito curtinha, não é fincada na terra. E isso traz para nós, quando Jesus voltar para nos buscar, vai ser um rapto. Então tem que ser fácil de tu desgarrar de qualquer coisa, entende? E o Espírito Santo liberou algo aqui muito específico. É uma palavra de decreto para as mulheres, né? Mas o Senhor, ele liberou algo muito específico. Você precisa ter uma história com Deus. E uma história de renúncia, não de recusa. Vasti é recusa, Esther é renúncia. Não tem jeito. Deus vai usar mulheres que não se acomodam nesse tempo. Só Deus sabe como eu já fui apertada. Só Deus sabe quanto a Carla já foi apertada. Se a gente olha para trás, às vezes a gente compartilha algumas coisas, né, da nossa vida, e a gente olha para o que Deus vai fazer. Quando Deus fala com a gente, eu vou fazer, isso vai acontecer, aí a gente para, né, amiga, e fala assim, meu Deus, mas peraí, será que eu estou preparada para viver tudo de novo? Só que não vai ser tudo de novo, vai ser diferente. Por quê? Porque quando Deus quer derramar sobre nós uma porção dobrada, ele nos estica primeiro, para caber aquilo que ele tem para fluir nessa estação. Não cabe, aí transborda, entende? Só que o Senhor já esticou. Esther foi esticada. Ela não foi esticada só naquele tempo de preparo na mirra, né, que trata o ego, que fala assim, vambora, você precisa negar a si mesma, vambora, você vai precisar mesmo renunciar a algumas conexões. Amiga, vou te falar, tem lugares na nossa mesa que a gente tem que começar não a botar a bolsa para dizer que está ocupado, não. Tirar a cadeira. Uau! Porque tem gente que vai querer sentar no lugar que é do Espírito Santo na nossa vida e vai querer nortear os nossos passos. Nortear. E vou te dizer, aqui, essa é uma palavra que o Senhor direciona para o teu chamado e você sabe do que eu estou falando. Que a gente conversou lá no retiro. Para esse tempo desse ano. Muita gente aqui, ó, top, vai querer tomar o lugar do Espírito Santo, sem saber que está querendo isso. Mas para ter uma voz de relevância, uma voz de importância e dizer, sabe o quê? Guarda essa. Eu fiz parte disso. Quando a coisa fica grande, eu fiz parte da base, eu estava lá. Mas fui eu que aconselhei, mas fui eu que falei, mas fui eu que direcionei. Ouvidos tapados, olhos direcionados. Entende, amiga? Você está entendendo tudo que eu estou falando? Eu estou fazendo contigo aqui o que Elias fez com Eliseu. Lançou a cara e falou assim, tu sabe o que eu fiz contigo, não sabe? Então pronto. Olha, eu tô toda, já estou vermelha, aleluiada aqui. Porque eu vou te dizer, minha amiga, é preciso ter coragem para depender. É preciso ter coragem. Esse é o tempo de Esther. Esse é o tempo de seguir comandos e instruções específicas de Mordecai e ser corajosa. Sabe o que Esther me ensinou? E você estava falando, eu estava pensando que ela estava ali na bolha dela, na zona de conforto, né? Ela estava na bolinha dela, da rainha, né? Tem horas que o Senhor vai permitir que algumas coisas, que a gente fique protegida de algumas coisas, né? Na bolha. Aí a gente só vai falar daquilo, a gente só vai comer daquela comida, a gente só vai visualizar aquelas situações, aquelas mesmas pessoas, né? Aqueles mesmos comandos, aquele lugar de suposta segurança, né? Para que em determinado momento a gente renuncie, porque a gente precisa ter do que sacrificar. A gente Senão, precisa. Você não vai dar nada. Não vai. Se você não passar aquele período de espera pelo Isaac, na hora que Deus te deu o Isaac e ele te pedir, você não vai entregar. Você não vai entregar.
que Deus tem para esse ano, e você sabe do que eu estou falando, é grande, é custoso, você sabe disso. E nós sabemos que quando Deus quer fazer alguma coisa, né, ele vai cavando, ele vai preparando, como você falou aqui, realmente é isso. E o Senhor, ele vai separar pessoas específicas. Eu costumo dizer, Carlinha, que a gente precisa eleger a nossa assembleia de vozes. Uau! São conselheiros Com que têm vida com Deus. intimidade. Eles não estão querendo tirar proveito quando você crescer, porque você é promissora, entendeu? Que você é promissora, porque, puxa vida, eu tenho que estar colada, eu tenho que estar junto. Embora eu seja grande, mas isso aqui fortalece meu network. Olha, guarda essa, segura essa aqui. No reino de Deus não tem network, no reino de Deus tem aliança. No reino de Deus não tem network. Tem network. E essa linguagem é muito clara para nós, né? Claro. Em relação ao corporativo. Não tem network, porque o network por trás sempre tem um interesse. E a aliança é baseada no amor. A aliança é baseada no amor. Jesus não quebrou a aliança até o final com os discípulos, mas os discípulos quebraram a aliança com Jesus porque os discípulos estavam interessados no network primariamente. Porque ele ia ser o rei. E aí eu vou estar do lado do rei, vou ter um lugar nesse reino na terra, né? Me deixa ficar do lado e o outro irmão me deixa ficar do outro, né? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Aleluia. Que o Senhor fale os nossos corações nesse tempo. Em nome de Jesus. Nós precisamos andar com mulheres que sabem renunciar. Nem tudo que reluz é ouro. Serpente no original quer dizer belo e brilhante. Serpente. Entendeu? Então a gente precisa fazer isso. Eu quero terminar agora orando. Vou até reativar os comentários aqui. Quero dizer para vocês que cada uma de nós, tanto eu quanto a Carla, e quando eu chamo mulheres aqui, eu chamo mulheres com propósito. E no reino de Deus existe uma coisa muito incrível. Existe a unidade do propósito. A Carla falou isso. O propósito é imutável. E é verdade. O propósito ele tem um tripé. Ele tem 3 faces de sustentação. O propósito ele tem isso. Conhecer a Deus, desfrutar dele, conhecer-me aos olhos dele e transbordar dessa relação para o mundo. Esse propósito é imutável. Isso é imutável. Chamado, missão, vem tudo em cima desse fundamento. Chamado muda, missão muda. Tudo isso muda de acordo com a necessidade de Deus. Certo? Agora, a gente precisa entender que realmente o Senhor vai avançar na nossa vida conectado, como a Carlinha falou, em unidade com o corpo de Cristo, né? E quando eu trago mulheres aqui, eu trago sempre mulheres que já estão fazendo alguma coisa para o Senhor, seja dentro do seu lar ou seja para fora. A gente aqui no nosso IG, a comunidade Save, um discipulado de mulheres em conexão, a Carlinha ela vem aí com chamadas, surpresas virão. Entendam, não espere um banner sair para tu ficar correndo atrás depois. Vou só dizer isso para você, né? Que ela já compartilhou algumas coisas, já estou liberando aqui. Depois você vai, porque você não discerniu a voz e o teu coração não foi puro. Você vai olhar, meu Deus, era para eu ter feito, por causa às vezes até de personalidade. Então que o Senhor seja a única voz de comando e direcionamento sobre os nossos corações. Amém, Jesus. Amém? Amém. Se você me segue e não conhecia a Carlinha, eu acho difícil, mas você vai lá no perfil dela, você já segue, tá bom, queridas? E receba daquilo que Deus tem para derramar através da instrumentalidade que Deus tem derramado na vida dela. Tá bom? Amiga, eu vou orar. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por essa estação, né? Pelo nosso momento. Eu louvo a Deus pelo que Deus fez e está fazendo, né? É lindo isso. Como saber que o tempo e as estações de Deus, eles exigem uma resposta de nós e nós dissemos sim, né? Naquele dia nós dissemos sim. Isso é incrível. E eu sei que o Senhor vai frutificar, o reino vai espalhar em muito mais proporção, né, do que antes, do que já foi um dia. E eu louvo a Deus por isso, porque foi Ele que fez. É Ele, por Ele,
que nós estamos gastando os nossos dias, nossa vida, tudo, recursos, e se perecer, perecemos. Nada é mais importante do que Ele. Nada. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridas. Eu quero que você que está aqui nessa live estenda a sua mão. Bota aí no comentário assim aquela mãozinha, bota o foguinho, bota a mãozinha, né? Dizendo que você está junto, dizendo que você está conectada. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço e te engrandeço. Por quê, Pai? Nem tudo está perdido na face da terra. Ah, Senhor, existem mulheres fiéis, mulheres leais, mulheres essenciais, originais, autênticas, que o Senhor está contando nesse tempo. Não havia outra Esther. Dentre, Senhor, e isso fala tanto conosco, Jesus, nessa hora. Existiam tantas mulheres melhores que Esther, mais bonitas, mais eloquentes, mais sensuais, com mais poderes, porque eram mulheres do próprio povo da Pérsia e da Média. Esther era judia, Esther não sabia, né, das intimidades e dos treinamentos daquele tipo de mulher para aquele povo, mas ela tinha o treinador, ela tinha aquele que ia guiar cada passo, ela tinha aquele que ia revelar o caminho, aquele que ia derramar o favor. Então, muitas vezes, nós entendemos, Senhor, aqui, que nós não vamos ter quem nos indique, nós não vamos ter network, mas nós vamos ter o favor. E é o favor que faz o rei nos amar. É o favor que cria a oportunidade. É a graça do Senhor. Não há nada, não há nada, não há nada na nossa vida. Não há que nós possamos aprender nesta terra que possa nos trazer um lugar de favor diante das pessoas, diante das circunstâncias, portas abertas ou fechadas, não há. Há somente aquele que comanda a nossa vida, a quem nós entregamos tudo e confiamos as direções da nossa existência. E queremos chegar naquele grande dia. Aleluia! Naquele grande dia e ouvir. Tu és a minha filha amada. Tu és a minha filha, eu te gerei. Tu és a minha filha amada que me deu muita alegria, foi muito obediente, teve coragem de ficar mal diante dos homens para ficar bem diante de mim. Aleluia. Naquele grande dia, nós queremos ouvir. Eu, Carla e outras mulheres que estão aqui, nós vivemos a nossa vida por isso, nos guardando por isso, renunciando por isso, vigiando por isso, para ouvir naquele grande dia. Vinde, benditos de meu Pai. Tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porque toda renúncia nessa terra, nesse plano, nessa existência é pouca por aquilo que Deus vai nos entregar de herança. Senhor, tudo que nós queremos é ouvir. Entra no gozo do teu Senhor. Porque agora vemos em parte, mas então veremos face a face. Aleluia, 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 aleluia. Abençoa, Senhor Deus, a Carla, a sua família, esses projetos que você tem colocado no coração dela. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada mulher que está aqui. Oh, Deus, cada família, porque quando nós falamos com mulheres, nós falamos com famílias, com legados, com linhagens. Não é somente sobre uma mulher. É sobre todo um ecossistema onde Deus pode trabalhar. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, Ele levante o rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha amiga. Fica na paz. Beijinho. Aleluia. Mulheres, o que foi esta live? O que foi esta live? Você precisa entender que não dá mais para você caminhar sozinha, não dá mais para você caminhar com mulheres que são rasas na palavra de Deus. Para as mulheres rasas, você tem que ser a mulher profunda, que direciona, que compartilha. E para isso você precisa andar com algumas mulheres que já estão adiantadas no processo. Então, quero te convidar a fazer parte da comunidade Save. Nós estamos com as inscrições abertas até esse final de semana para essa turma de Esther.
para aprender a seguir os comandos de Esther, para aprender a se posicionar na unção de Esther e fluir nessa unção sem medo, com coragem. É um discipulado de mulheres, é conexão, é de perto. Você não é mais um número, mais uma inscrição. Você é uma mulher, uma pessoa importante, que Deus vê e que o Senhor conecta. Uma mulher save. O que é uma mulher save, pastora Dani? Uma mulher que tem as qualificações, aprende a desenvolver as qualificações que o Senhor idealizou na palavra quando formou a mulher. Sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. E a proposta é que nós andemos um ano juntas. A proposta é que esteja de perto. A proposta é que você esteja de perto caminhando. A proposta é que você seja, sim, muitas vezes confrontada, mas que seja abraçada. A proposta é que você seja ouvida e que você seja orientada num firme fundamento. Porque, na verdade, a gente fala muito sobre as renúncias, porém, na hora que a gente tem que renunciar, a gente se sente muitas vezes sozinha, sem alguém para dizer assim, olha, eu estou junto com você, deixa eu orar por você. E na comunidade você vai ter isso. Mulheres que caminham junto, que levantam, que celebram a tua vitória. Não são mulheres invejosas, não são mulheres competitivas, pelo contrário. São mulheres que dizem assim, que prazer é te conhecer, que prazer é caminhar contigo, aleluia. Glória a Deus. Na comunidade Save nós já temos aqui, eu tenho muitas saves aqui, mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras, que quando chegaram na comunidade Save, elas falaram assim, olha, eu pensava que eu sabia o que era ser uma mulher sábia. Eu pensava que eu sabia que era ser uma mulher auxiliadora, edificadora, virtuosa. Deixa eu trazer algo de Esther aqui para você, sobre a mulher auxiliadora. É um mistério que, né, vai agora ser liberado aqui da comunidade Save. Esther passou de uma ex-órfã, né, porque Mordecai representa a paternidade de Deus sobre ela. Ela sai de uma mulher comum, ex-órfã, né, marcada pela sua dor, marcada para ocupar um lugar, se casar, ser esposa. Mas até o momento em que ela correu para Deus, em que ela foi ativada pelo Espírito Santo para ser resposta, para ser uma mulher posicionada estrategicamente por Deus naquele lugar de influência, até aquele momento ela só era uma mulher que estava ali, foi escolhida para ocupar um lugar, para colocar uma coroa na cabeça e estar no lugar de influência, mas ela não tinha exercido ainda a influência que Deus tinha entregado para ela. A partir daquele momento, ela começou a ser a auxiliadora idônea, que o Senhor quis posicionar. Há uma autoridade em ser auxiliadora. E a partir do momento em que Esther corre para Deus, pega as instruções precisas e faz o primeiro banquete, ali Deus mostra como ela foi movida pelo Espírito Santo, ela foi trabalhada pelo Espírito Santo, você percebe? Ela foi trabalhada pelo Espírito Santo. Ela sabia, até aqui, eu vou falar só isso. É tão difícil a gente parar, né? A gente vai falando. A gente fala assim, quando eu vi, já falei. Não é isso? Esther não. Esther foi orientada. Ela recebeu as instruções da parte do próprio Deus. Ela foi para o jejum, ela correu para o jejum para ouvir Deus, para discernir a voz de Deus. Mordecai já tinha ativado. Deus está usando mulheres, outras mulheres, a comunidade Save e outras mulheres para ativar você, para te ensinar dentro desse ambiente de conexão, discipulado e profundidade, a você ouvir a Deus, os comandos de Deus, porque o Senhor, Ele usa a pessoa, mas no fundo, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você, exclusivo, individual, personalizado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é ser save. Ser sacolejada por uma palavra, mas dar a resposta que o céu está pedindo. Ouvir a voz de Deus, saber qual é a estratégia, se posicionar de acordo em obediência e em graça. Amém? Então eu te convido a fazer parte dessa turma. O Senhor está nos ativando. O Senhor está nos conectando. Você não está aqui à toa. Você não está nessa live à toa. É um chamado da parte de Deus. E a pergunta para você é, você vai atender? Eu sou Esther. Eu sou Esther. E você? Amém? Então, minhas amadas, clica no link da bio.
E avance, se entregue a novos relacionamentos. Nós vamos ter agora na comunidade Save uma rede social só nossa. Nós vamos ter tudo dentro da plataforma da comunidade Save. Então, o nosso canal de Telegram ele vai ser só um canal assim de aviso. Uma mensagem que você vai começar a receber mensagens de alerta, de aviso no seu WhatsApp ou no seu próprio celular nas notificações de que, olha, tem aula nova. Você não vai precisar mais entrar no e-mail para saber que tem coisa nova, que tem aula nova, que tem ministração nova, que tem propósito novo, que tem imersão nova. Você não vai mais precisar. Você vai ter aí, ó, plim, piscando no seu celular. Março é o mês da comunidade, da nova comunidade Save, de uma plataforma que o Senhor nos abriu, o Senhor nos firmou e o Senhor falou assim: eu vou mimar minhas filhas, eu vou criar para elas um ambiente totalmente diferenciado. Ah, meu Deus, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Aleluia. Glória a Deus. Se você ainda não entrou no grupo do Telegram, Mulheres Posicionadas, que é o meu grupo do Telegram, porque meu chamado é esse, reposicionar mulheres ao seu propósito original e equipá-las com coragem para se posicionar nessa missão, nessa unção, né? Se você ainda não entrou, eu deixei lá para você um PDF sobre o jejum de Esther que nós vamos fazer e nós vamos começar a partir do dia 1º, se prepare, ó, é logo aí, a partir do dia 1º de março. Nós vamos começar 7 dias de jejum de disciplina, jejum de delícias e disciplinas, para você exercitar o autogoverno. Então você entra lá no meu link da Bio Telegram, Mulheres Posicionadas é o meu Telegram, já está o PDF lá. Você vai rolando ali, porque fica exposto, todo o feed ali do Telegram, ele fica exposto para você. Se você quiser pegar outros PDFs também que tem, você pode ficar à vontade. É para transbordar mesmo, né? Então, você pegue lá o seu PDF do jejum, que você vai entender, né? Você vai entender. A gente usa muito o Telegram, porque o Telegram não pesa, né? O WhatsApp, ele pesa muito. E o Telegram, a gente consegue deixar os arquivos lá sem baixar. A gente consegue acessar os arquivos até sem baixar. E isso é muito precioso, é uma estratégia de Deus. Então, eu quero que você seja ativada nesse tempo, porque nós vamos entrar, eu vou fechar as inscrições, e aí nós vamos entrar em tempos mais profundos de jejum, que só dá para fazer com quem está caminhando de perto. Não tem, né? Não tem como me responsabilizar com quem não está aliançado, com quem não está ali juntinho, tá bom? Então, nós vamos entrar ali nas madrugadas de oração, nos propósitos, nos portais, né, proféticos que o Senhor está abrindo sobre nós. E primeira coisa é esse jejum inicial de 7 dias que é disponível para todas. Depois a gente vai começar com as ministrações das lives ao vivo, né? No tempo de Esther dentro da comunidade Save. Se você quiser participar desse tempo, aí você vai precisar acessar a comunidade, fazer parte da comunidade. É um tempo novo, minhas amadas. A comunidade Save é diferente de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já participou. É incrível, é incrível, é incrível. Só quem é Save sabe, né? Só quem é Save sabe. Então, eu já deixei disponível lá no Telegram material para vocês, totalmente gratuito, podem pegar à vontade. E a partir, né, de uma outra semana, né, a gente vai ter esses primeiros 7 dias, que é disponível para todas, depois do dia 8. Aí, só mesmo para quem é discípulo, quem quer mesmo caminhar junto, tá bom? Quem quer caminhar assim em unidade e conectar-se com outras mulheres que estão já aprofundadas, que estão vencendo. E na nossa nova plataforma, nessa que vai ter a rede social, você pode fortalecer outras mulheres. Você pode sim se comunicar ali, falar. Né? Nós temos várias mulheres saves que botam ali palavra, botam testemunho. Uau, é incrível, incrível. A Alba falou assim, quero ser save. Clica no link da bio. Ó, a Claudinha é super save, hein? A Claudinha está na comunidade desde o início. Claudinha maravilhosa. Save, save, save. Então, você precisa ser save. Porque chega de derrota, né? Chega de incerteza, chega de solidão, chega de não saber o que fazer, chega de repetir os mesmos erros. Chega. É tempo agora de você ter amizades profundas. O Senhor já me deu a próxima jornada. A gente está no tempo de Esther, mas o Senhor já me deu a próxima jornada.
A próxima jornada vai mexer com as nossas estruturas e vai tocar num ponto assim muito até doloroso para nós mulheres. Nós muitas vezes não temos amigas, mulheres a quem podemos confiar. Já estou dando um spoiler até da próxima jornada. Então, se você entrar na comunidade Save Agora, você já vai ter acesso a tudo que é imersão, tudo que é desafio. É incrível, né? Muito incrível. Amém? Grande beijo para você. Deus te abençoe. O Senhor te guarde. E eu espero ter você juntinho, né? Ter você juntinho nessa jornada de transformação, que é a comunidade Save. Clica agora, vai lá e se junte a nós. E quando você entrar na comunidade Save, você dentro da plataforma, você já vai ter um card chamado Seja Bem-vinda, Comece Aqui. É lindo. Ali eu estou explicando para você tudo que você precisa saber e tem um grupo que você entra, que ali os links das ministrações você vai obtendo ali dos ao vivo, das lives ali das discípulas, de pertinho, a gente vai colocando ali, você pode assistir quantas vezes você quiser, tá bom, querida? Nada de ficar controlando, nada de narcisismo, em nome de Jesus de Nazaré, esse negócio aí é muito complicado. Eu não consigo me encaixar nisso, não. Então, queridas, em nome de Jesus, o único controle que a gente tem na comunidade Save é do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que você seja livre. Livre para fazer a vontade de Deus. Amém? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Vou deixar a live aqui salva e eu te espero na comunidade Save nesse tempo novo, de odres novos para um vinho novo. Um beijão, fique na paz.